um grande problema que agora nós vamos enfrentar em relação a fake news. Agora existem programas onde uma pessoa pode se fazer passar por outra, né? Toda a fala dela, conforme a pessoa vai falando, o movimento do rosto de qualquer outra pessoa que, que ela queira colocar, vai copia esses movimentos da boca dessa pessoa e transmite como se fosse a voz da pessoa que você quer clonar, tá? Então as fake news agora elas podem ser muito mais graves, porque antigamente tinha como descobrir se realmente aquele vídeo se tratava de uma fala daquela pessoa, porque você via que tinha emendas, né, de a pessoa costurar uma parte do que alguém está falando com aquilo que é conveniente, né, para poder acusar a pessoa de alguma coisa. E nós vemos que as pessoas precisam ser responsabilizadas imediatamente. Isso tem que se tornar crime gravíssimo, porque isso acaba com o nosso país. Inclusive, existem situações em que se contratam pessoas hoje em dia, tá, para falar um discurso totalmente alienado, para que se dê ênfase àquela pessoa que está debatendo. Isso acontece muito quando um lado da moeda está perdendo a batalha, quando um lado da moeda está muito mal visto. Então eles precisam construir narrativas verdadeiras, né, aparentemente, para nós verdadeiros. Aí pega uma pessoa que vai se colocar, isso tudo num teatro, tá? Que vai se colocar, ela vai se posicionar como se ela fosse uma defensora, por exemplo, da esquerda. É um defensor, um cara que defende os atributos de esquerda. Aí esse cara fala uma coisa que é totalmente repugnante, mas ele fala isso com o intuito de ser confrontado, né, porque é tudo um teatro, ser confrontado para que aquela pessoa ganhe notoriedade, aquela pessoa que esteja confrontando ela ganhe notoriedade política. E é como se estivesse apontando, ó, votem nessa pessoa aqui, porque essa pessoa, olha só como é que essa pessoa se posiciona contra o erro. Olha como essa pessoa defende a moral e os bons costumes, tá? Então a gente passou de uma fase que era aquela fase de que nós podemos ver ali os vídeos do Gabriel Monteiro, onde pessoas denunciaram que tinham ali eventos que estavam sendo manipulados, tá? Como a gravação daquela menina, como violências aconteceram com o mendigo, né? Coisas que não poderiam acontecer, né? O cara tá armado naquele momento que não poderia, tá fazendo uma coisa num lugar. Então, tudo manipulações. Só que agora tá diferente. Agora eles estão fazendo realmente um teatro como se aquela pessoa fosse um defensor mesmo da moral dos bons costumes, quando na verdade estão tudo mancomunado. E agora pior, você consegue pegar o rosto de uma pessoa, dar fala àquele rosto, tá? Isso é muito grave e até os especialistas analisarem essa situação e apurarem os fatos, muita gente já acreditou naquilo. Então nós vemos que hoje em dia a gente não pode acreditar nem no que nós estamos vendo, tá? Devemos ser cautelosos, tá? Muito cautelosos quanto a isso. Então é muito fácil ganhar o voto das pessoas. É só você ter uma narrativa que continue alimentando. São pessoas que são alimentadoras, tá? São pessoas que elas continuam alimentando o público que elas têm, ou que alguém tem, porque elas têm interesse nisso. Nós vemos, por exemplo, muita gente que votou em presidente porque queria ou ter arma, ou trabalhar com venda de arma, ou trabalhar com cursos, né, de tiro, cursos de arma. Então a pessoa está se lixando para o Brasil, desde que ela ganhe um bom dinheiro com aquilo. Então deixam de votar em alguém, né? Mesmo que se tivesse uma excelente opção, se essa pessoa não está tratando os seus interesses como importante, se ela está desprezando os seus interesses financeiros, ela não é digna do seu voto, então ela não merece o seu voto. Então tudo que você for dizer a respeito daquela pessoa, para afundar ela, para se beneficiar, você vai fazer.
Cara, isso é de um antipatriotismo que me dá nojo, tá? Porque, tipo assim, é, você vota numa pessoa, espera, ele vai te dar picanha. Cara, eu não tô esperando ter picanha, não tô esperando ter benefícios de um governo. Eu tô esperando que a população toda se beneficie do governo, não somente eu, tá? Então, quando eu vejo lá o Lula socorrendo os Yanomamis, né, que eu votei no Lula, não tenho vergonha de dizer, sempre votarei, eu vejo que não é importante a picanha no meu final de semana. O importante é aquelas pessoas que nem sequer têm o direito de ter o alimento, que estavam passando por condições inimagináveis, tá? Que não dá nem para dizer aqui no vídeo, senão o vídeo vai ser bloqueado. De abusos por comida, de envenenamento por mercúrio. Então, você percebe que existem pessoas, cara, que não fazem ideia de que os seus interesses são tão medíocres e escrotos que colocam em jogo um país inteiro por conta disso. Colocam em jogo todo um sistema de saúde, de educação, de comprometimento com a população, porque os presidentes que se posicionam, os governantes que se posicionam para alimentar os interesses dessa gente, eles sabem que eles não precisam ter obrigação com nada, cara. É como se o próprio Satanás estivesse aqui e você votasse nele, porque você sabe que ele é o Satanás, mas ele está te dando alguma coisa, ele está te favorecendo. Entende? É complicado, cara, a situação, a condição que o Brasil se tornou, né? Nós vimos nitidamente o primeiro governo, que eu nunca vi isso, que impedia, que usou das forças policiais, da Polícia Federal e de outras forças policiais para impedir pessoas de votarem no segundo turno, porque sabiam que no primeiro turno teve 6 milhões de votos a mais. Não é possível que no segundo tivesse 4 milhões de votos a menos. Então tentaram de todas as forças tirar a sorte grande, né, de estar na presidência comandando toda essa grande nação, né? E permitiram garimpagem, e permitiram tudo que há de ruim nesse país, porque tipo, quiseram agradar todos por causa de voto, por conta disso. Os garimpeiros adoraram votar no Bolsonaro. Por quê? Porque todos eles tiveram carta branca para fazer o que queriam. Os desmatadores da Amazônia adoraram, porque deu carta branca. Só que do lado de cá existiam pessoas que observavam isso. Nós temos professores, nós temos médicos, nós temos pessoas inteligentes, nós temos a população pobre que está vendo isso. E nós vemos a acusação do Bolsonaro era sempre em relação à Globo, porque a Globo noticia a verdade. Você vê que a Rede Record se vendeu, o SBT se venderam de imediato. Foram os primeiros a se venderem, tá? E apoiarem uma coisa. Imagina uma emissora que se diz cristã, né? Que no início ela foi comprada para isso, né? Como diz o Renato Suede no seu depoimento. E passa a Fazenda, que é a coisa umas coisas com muita coisa muito suja ali. Então o cara que fala assim, a Rede Globo é uma sujeira só, mas ele não consegue enxergar a Fazenda, que também tem sujeira ali dentro. E pior, a Rede Globo não é uma emissora voltada para o público evangélico, ela não é uma emissora de um pastor evangélico. Então daí você já vê que toda espécie de coisa ruim tem que vir dali. Por quê? Porque se as pessoas pregam a Bíblia debaixo do braço e vivem toda essa sujeirada, são as piores pessoas que podem existir. São as piores pessoas que podem existir. Não se pode levar a sério uma emissora de TV que é de um pastor, de um grande pastor, não é? Assim, na visão dele, para mim não é nada, mas para esse pessoal aí é um grande pastor de milhares de igrejas, tá? Milhares de igrejas, e ele pode pedir pro meu vídeo sair do ar, que ele já pediu algumas vezes, mas milhares de igrejas, né? E aí você tem ali sujeira dentro daquilo ali. Então um pastor de verdade não aceitaria isso, ter o seu nome relacionado com a sujeira, tá?
Quando tem um pastor que se sujeita a isso, que aceita isso, que acha que pode se passar pano em cima disso, é porque ele não é pastor. É porque ele não serve a Deus. Ele serve ao dinheiro, ele serve aos seus próprios interesses. Isso é nítido, a população em peso consegue entender isso. O charlatanismo flui solto nesse país. E nós entendemos que por ele existir, ele sobrevive porque ele se alimenta dos políticos, né? Quer dizer, os políticos, eles alimentam os políticos com os votos dos incautos, com os votos de pessoas que não fazem ideia de que estão sendo manipuladas, tá? Por uma suposta fé. Olha, se você não votar, era sempre um discurso ridículo. Esse cara aqui vai acabar com as igrejas. Esse cara aqui é a favor do casamento assim. Esse cara, sabe, é sempre um discurso voltado para mexer com a religiosidade da pessoa, que ainda continua sendo um charlatanismo embutido ali. E vindo de uma nação que quase não tem estudo, é fácil manipular. Eles olham pra gente e vê assim: olha, tem uma placa escrita no Brasil aqui tem um monte de idiotas, fácil de manipular. Nós somos coronéis de exército, nós somos advogados, nós somos jornalistas, nós somos pessoas que tiveram um bom estudo, tá? Que estudamos em Harvard, que estudamos em não sei aonde, que estudamos em escola particular. Nós podemos comandar esse país, porque aqui tem um monte de gente estúpida. E realmente nós somos ignorantes éramos ignorantes muito acerca de política. O cara que fala assim, eu não me interesso por política, no dia de hoje, ele está sendo neutro e ele está somando com o adversário. Porque ser neutro nesse momento é somar com o adversário. Não tem como ter mais neutralidade, não tem mais como você não analisar. Porque se você tendo toda a informação, você não analisa o futuro do seu país, você está negando aos seus filhos e aos seus netos o direito deles terem uma boa educação, uma saúde de qualidade. Porque antes, outrora, como gostam de dizer, né, os mais sábios, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos informações seguras. As mídias eram muito manipuladas e nós não tínhamos como consertar nada. Com toda a informação nós temos essa bagunça, imagina quando nós não tínhamos nada. Nós hoje em dia temos informação, então hoje seremos culpados se a gente cruzar os braços. Como dizem Edmund Burke, para triunfo do mal basta que os bons façam nada. Cruze os braços que você vai ver para como que vai ficar essa nação. Como disse David Wilkerson, a honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Pessoas que se vendem, pessoas que não valem nada. Não espere a honestidade dessas pessoas. Essas pessoas têm lapsos de bondade por interesse. Elas só fazem alguma coisa boa por interesse. Tá? Por algum interesse. O Bolsonaro mentia na cara dura. Ele dizia que era R$600 o Auxílio Brasil no ano que vem, e ele aprovava na lei de diretrizes orçamentárias 400. Ele podia fazer isso por quê? Porque nada podia tirar do coração das pessoas que o apoiavam os seus intuitos pessoais. Eles sabiam que pessoas votavam neles, tudo estudado, gente. Ele pode fazer o que for, porque essas pessoas não estão olhando para ele, estão olhando para os seus próprios interesses. Eu estou votando nele porque eu preciso subir um degrau. E no Brasil, cara, como tem gente que pisa na cabeça dos outros para subir os degraus da vida. Muita gente não tem capacidade de subir sozinha. Ela precisa puxar o outro para baixo para ela poder subir. Ela precisa tirar aquela pessoa que está lá porque conquistou o seu espaço, para que ela precisa de apagar aquele brilho para que ela possa brilhar. Só que ela não tem brilho nenhum, ela não tem talento nenhum. E ela, com o tempo, ela acaba se atrapalhando e se lascando. Infelizmente, é um Brasil que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos deixar... E outra coisa, nos concentrar. O povo da esquerda precisa se concentrar. Se você tem ali, na sua região, um político de direita e um político de esquerda, cara, não tem como... Assim, existem políticos de direita que são bons políticos? Existem. Mas se chegar no momento em que ele tiver que aprovar questões sociais, né, e precisar do voto desse cara,
é lógico que ele vai votar junto com a direita. Nós chegamos a esse ponto de ter que separar a esquerda e a direita. Antes a gente poderia até, pô, esse cara aqui de direita é melhor, tá? Porque ele ainda existe ainda, né? Pessoas que têm uma certa consciência em questão de prefeitura, tá? Mas quando se trata de deputados, tá? Que votam, que é diferente. Então nós senadores, né? Que aprovam coisas é diferente. Você pode ter um prefeito de direita, ele ser um excelente prefeito, né? Você está dando até crédito à direita ali por ter elegido, né? E no futuro vem até mais forte na próxima política, mas é um político que às vezes é melhor do que um de esquerda ali naquela região, porque não tem a concorrência, o concorrente não, é fraco. Mas se você tiver dois políticos de esquerda bons, um de esquerda e um de direita, eu prefiro ficar com o de esquerda, tá? Eu prefiro ficar com o de esquerda. Então a gente tem que se concentrar. Nas últimas eleições, os bolsonaristas se reuniram todos para votar num cara. E a gente ficou dividido entre no Senado Cabo Daciolo e pessoas que poderiam estar mais à frente que o Cabo Daciolo ali, mais forte. Então nessa divisão nossa, nós perdemos a eleição para um candidato de direita. Então nós não fizemos o voto útil, né? O que era o voto útil? Por exemplo, eu ia votar no Ciro Gomes, mas eu vi que o Ciro Gomes não tinha condições, tá? E eu votei no Lula, e não me arrependo, tá? Porque o Lula seria a minha segunda opção. Hoje em dia o Lula é minha primeira opção, tá? O Ciro Gomes continua sendo uma pessoa muito importante, né? Realmente um cara muito conhecedor das coisas, né? Que eu acho que agora ele não vai mais se expor. Eu acho que o Ciro Gomes não deve continuar falando as verdades que ele fala, tá? Porque cessou os objetivos dele, eu acho. Ele não tem mais objetivo de presidência, cessou. Ele viu a força do Lula, fiquei triste por ele ter tentado afundar o Lula nesse momento, tá? Que era o momento em que o Lula não precisava mais de gente para pisar nele. Achei que foi ridículo, né? Que o Lula tinha presunção de inocência no processo, não tinha processo em trânsito julgado. E o Ciro Gomes, como é professor de direito, né, tributário, ele sabe muito bem disso. Então, nós tentou jogar coisas para o Lula como se o Lula fosse responsável pelo esquema que aconteceu no partido do Lula, tá? Ninguém é responsável, cada um tem que assumir a sua bronca, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Mas ele sabia ou não sabia, isso não interessa. Cabe à polícia investigar e prender. Leva 18, 16 anos para se prender porque não faz um trabalho preventivo. Agora, quando é para puxar o saco do Bolsonaro, tava todo mundo lá na estrada bloqueando. É engraçado, né? A Polícia Federal, ao invés de fazer o trabalho dela, quer fazer outras coisas. Entende? Puxar saco de presidente. Tá? Se submeter a uma coisa ridícula, inconstitucional, fora da lei, tá? Olha que coisa interessante. Está de parabéns o pessoal da Receita Federal. O pessoal que concursado. Que, cara, que tu mandar ele embora, tu não pode mandar ele embora. Tu tem que mandar ele para outro setor, porque ele é concursado. Os caras bateram de frente com o sistema. Chegou a autoridade lá para pegar as joias e não pegaram. Estão de parabéns. Esses realmente merecem uma medalha. Realmente fizeram um excelente trabalho. E olha que deveria ter gente ali bolsonarista, hein? E mesmo assim, meu trabalho em primeiro lugar, mesmo assim não deixou de cumprir o seu papel, tá? O seu papel que era o certo ali. Então eu fiz o voto útil. O voto útil era votar no Lula, que tinha mais condições. Cara, se muitos ciristas não tivessem feito isso, a gente ia tomar uma lapada de novo. Mas quem salvou mesmo o Brasil foi o nordestino. O nordestino foi impedido de votar as estradas. Eles acharam que ia ser fácil. Eles fizeram a contagem errada. Por isso que o Bolsonaro ficou tão decepcionado quando ele perdeu a eleição. Com toda a canalice, com toda... olha, você mostra isso pro bolsonarista, né? E ele não vê canalice nisso, cara. É isso que, sabe, ele não consegue enxergar que aquilo foi uma falcatrua, que aquilo foi um desrespeito ao TRE. Ele não consegue enxergar que aquilo foi uma coisa ridícula, antiética, que não estava sendo ganho
na verdade, sabe, estava sendo ganho na mentira. Eles preferem questionar urnas, que preferem questionar coisas que são inquestionáveis, né? Que dá para você ver que não tem o que questionar, né? Por outro lado, também tem o exército que ficou nesse morde-a-sopra, não queria ficar contra os seus patriotas, né, os seus admiradores, e ficava naquela, olha, a gente não achou problema não, mas também não podemos descartar a possibilidade de fraude. Gente, ficar em cima do muro. Não tem um cara que fala assim, olha, isso aqui é feito assim, ó, de forma segura, de forma assim, de forma assada. Os caras são militares, eles estavam lá presentes, poderiam dizer, mas não, eles não querem ficar de um lado, né? Eles querem ficar do lado deles. Se fosse para apoiar o Bolsonaro vencendo ali, né, eles diriam que a urna era segura, tá? Porque foi a mesma urna que aprovou o Bolsonaro e seus políticos aí. Eles estavam questionando só a presidência. Cara, foi uma coisa tão ridícula. Porque você questiona só... Não, só o que me convém. Eu só vou questionar as urnas que só do que me convém. Ou seja, um monte de político bolsonarista foram eleitos pelas mesmas urnas. O próprio Bolsonaro, primeira vez que foi presidente, foi eleito com as mesmas urnas. E aí você percebe que há uma coisa ridícula sendo questionada, né? Infelizmente, cara, eu não sei aonde vai chegar. E tem gente discutindo até hoje política. Eu não perco tempo. O Lula ganhou, agora eu tenho que descansar, né? Eu tenho que descansar. Eu não tenho mais o que discutir. Eu não tenho mais o que ficar brigando. O nosso trabalho já foi feito. Deixa eles brigarem sozinhos. Deixa eles... daqui a 4 anos, é direito de vocês tentar eleger o Bolsonaro de novo. Tenta a sorte. Vai lá. Agora, com a queda do Bolsonaro, eles vão tentar colocar pessoas com os mesmos ideais, porque viu que esses ideais, eles chamam a atenção do público. Então vão tentar a mesma coisa, só que nós estamos calejados já, nós estamos só de olho, nós estamos só esperando, nós vamos estar aqui para votar ainda, se Deus quiser, e se não tivermos, ainda vai ter alguns de nós ainda, tá? Ainda vão ter alguns de nós aí, incomodando o sistema. E aí, o Mauro vai se levantar. A maldade não vai se levantar. Eu não sei, sinceramente, o que seria do Brasil com mais 4 anos de Bolsonaro. E nem queria pagar para ver, tá? Mas eu sei que não seria bom. Eu sei que não seria bom, porque o cara que estava direcionando todos os recursos financeiros, tá? Estava numa babação de ovo das Forças Armadas. Todas as Forças Armadas estavam uma babação de ovo com esse cara. Eu só sei que Deus está nessa coisa. Ele não permitiu que as coisas fossem do jeito. O homem pode fazer planos, eles podem vir com carros de guerra, mas a última palavra é de Deus, né? A última palavra é do Senhor. Quem põe ali naquela cadeira é Deus. E às vezes ele permite os idiotas virem primeiro. Sempre na Bíblia os estúpidos sempre vêm primeiro, né? Sempre vem os cretinos, depois que vem aqueles que vão lutar contra os cretinos e mostrar a verdade da cretinagem deles.